A Fúria Domada. Batista era o homem mais rico da cidade de Pádua, na Itália. Uma de suas filhas, apesar de muito bonita, era famosa por seu temperamento agressivo e pelo número espantoso de insultos que saíam de sua boca. Todos a conheciam pelo nome de Catarina, a Fúria. Quem teria a coragem de casar-se com Catarina? Na cidade, ninguém acreditava que um tal doido aparecesse, o risco não pagava a pena. Branca, a irmã mais moça de Catarina, era toda meiguice e boas maneiras. Mesmo assim, também ela estava arriscada a ficar solteira, pois o velho Batista fazia questão de casar em primeiro lugar a filha mais velha. Foi quando chegou a Pádua um jovem, chamado Petrúquio, decidido a achar uma noiva. Ao ouvir falar do terrível temperamento de Catarina, o jovem mostrou-se interessado e declarou com visível satisfação. Ótimo, vou transformar essa fúria indomável na esposa mais dócil que já existiu. Embora a promessa fosse difícil de ser cumprida, Petrúquio tinha qualidades para tal. Era muito obstinado, possuía um gênio expansivo e bem-humorado e parecia um ator de teatro, pela perfeição que conseguia representar a mais assustadora das cóleras sem sequer estar com raiva. Era o que se chama hoje de um cara de pau. Quando Petrúquio foi pedir licença a Batista para namorar a amiga Catarina, teve a coragem de dizer ao velho que ouviu inúmeros elogios à delicadeza da moça. Embora estivesse louco para ver a filha casada, o pai achou melhor confessar logo que o rapaz estava um pouco enganado, e já se dispunha a fazê-lo quando entrou na sala o professor de música, todo assustado. Catarina acabara de quebrar-lhe a cabeça com alaúde, um instrumento de corda muito usado antigamente. Só porque tentei corrigir uma nota errada. Que moça decidida, eu a admiro ainda mais depois desse gesto. Não posso perder muito tempo, Sr. Batista. Tenho muito a resolver em relação às minhas propriedades, e gostaria de saber logo qual é o meu dote, caso eu consiga conquistar o amor de Catarina. Esses modos bruscos não combinam bem com o rapaz apaixonado. Mas como queria ver a filha casada, Batista respondeu que o dote seria de 20.000 coroas, e o acordo foi prontamente realizado. Batista saiu da sala para comunicar a terrível filha o contrato de casamento. Petrúquio ficou a imaginar os galanteios que diria a noiva. Vou procurar surpreendê-la assim que ela chegar. Se zombar de mim, digo-lhe que me faz lembrar um passarinho a cantar. Se fizer cara feia, vou compará-la às rosas do amanhecer. Se não disser nada, declaro-lhe que nunca ouvi palavras tão bonitas. E se me disser que não a aborreça, mostrarei contentíssimo, como se tivesse pedido para permanecer ao seu lado uma semana. Ao entrar o furacão, disse Petrúquio. Bom dia, Cata. As pessoas que falam comigo me chamam de Catarina. Mentirosa. Todos dizem que teu nome é Cata, ou Cata, a Fúria. Seja como for, és a mais linda Cata do mundo. Tenho ouvido os maiores elogios à doçura do teu temperamento, e vim pedir-te em casamento. Foi um encontro bem estranho para dois noivos. Enquanto, com frequentes acessos de raiva, ela revelava seu tempestuoso temperamento, ele não se cansava de elogiar-lhe a meiguice e a boa educação. Ao ouvir por fim os passos de Batista, disse Petrúquio à moça. Vamos deixar de conversa, Catarina. Teu pai está de acordo. Queiras ou não, serás minha mulher. E, voltando-se para Batista, declarou-lhe que o encontro fora muito agradável, e Catarina prometera casar-se com ele no domingo seguinte. Aos gritos, a moça protestou, afirmando que era tudo mentira. Teria mais gosto em ver o pretendente pendurado na forca, no domingo. Em termos violentos, censurou o pai, por desejar casá-la com um tipo vulgar e grosseiro como aquele. Petrúquio, por sua vez, aconselhou o velho a não fazer caso das palavras da filha. Tudo fingimento, disse ele, e ela até se mostrou muito terna e enamorada durante sua ausência. Em seguida, despediu-se da moça com estas palavras. Cata, irei a Veneza comprar-te um enxoval maravilhoso e joias lindas. Sr. Batista, pode preparar a festa de casamento. No domingo seguinte, os convidados esperaram um tempo enorme pela chegada do noivo. Catarina chorou de humilhação, acreditando tratar-se de uma brincadeira de péssimo gosto. Petrúquio apareceu afinal, mas sem trazer as maravilhas que havia prometido. Além do mais, vestia-se da maneira mais extravagante, como se quisesse transformar a cerimônia de casamento numa palhaçada. Até os cavalos estavam arreados de modo ridículo. Não foi possível convencê-lo a trocar de roupa. Declarou que Catarina casaria com ele e não com a roupa. Encabulados, dirigiram-se todos à igreja. Quando o padre lhe perguntou se aceitava Catarina por esposa, respondeu sim com um belo tão violento e inesperado que o coitado do sacerdote, com um susto, deixou cair o livro, e quando o sacristão se inclinava para apanhá-lo, o noivo passou-lhe uma espetacular rasteira, criando a maior balbúrdia. Enquanto durou a cerimônia, Petrúquio resmungou e praguejou tanto que a valente Catarina começou a tremer de medo, terminando o casamento, ali mesmo, diante do altar. Ele pediu vinho e fez um brinde maluco para os presentes, atirando o conteúdo da taça no rosto do sacristão.
E como única explicação de seus gestos, disse simplesmente que a barba do homem estava muito seca e precisava ser regada. Todas essas loucuras obedeciam ao plano inicial, amansar a furiosa Catarina. Batista preparara uma suntuosa festa, mas Petrúquio, na volta da igreja, agarrou Catarina bruscamente, anunciando que iria levá-la imediatamente para sua casa. Os protestos do sogro e os uivos da noiva de nada valeram. Petrúquio fez a mulher montar sobre um cavalo manco e esquelético, especialmente escolhido para a ocasião, e, cavalgando ele próprio um animal semelhante, seguiram os dois pelos caminhos mais pedregosos e lamacentes. Quando o cavalo tropeçava, o rapaz descompunha aos berros a miserável cavalgadura, que mal se aguentava em pé. Parecia o mais violento dos homens. Durante toda a viagem, a noiva só ouviu insultos e reclamações, mas quando chegaram em casa, Petrúquio desmanchou-se em gentilezas, embora intimamente decidida a não deixar Catarina comer nem dormir naquela noite. Quando o jantar foi servido, ele começou a achar defeito em todos os pratos, atirando as iguarias no chão. Assim procedia, explicava ele, fingindo inocência, por amor a Catarina, pois só desejava para ela o que houvesse de melhor. Quando Catarina chegou ao quarto, exausta e esfomeada, a cena repetiu-se, continuando a pôr defeito em tudo. Petrúquio lançou os travesseiros e as cobertas por todos os lados. A pobre noiva teve de passar a noite numa cadeira, mas não pôde dormir. Mal fechava os olhos, era acordada pelos gritos do marido insultando os criados por não saberem preparar o leito nupcial. Petrúquio procedeu da mesma maneira no dia seguinte. Embora se mostrasse muito carinhoso com a esposa, continuando a achar a comida intragável, atirou o almoço no chão. A fome de Catarina era tanta que, mal surgiu uma oportunidade, ela esqueceu o orgulho e suplicou aos criados que lhe dessem às escondidas algum alimento. Obedientes às instruções recebidas, desculparam-se os criados alegando não terem coragem de dar-lhe qualquer alimento que não fosse examinado pelo amo. Catarina enfureceu-se. O quê? Então esse homem se casou comigo para matar-me de fome? Até os mendigos que batem à porta de meu pai recebem comida. E eu, que nunca pedi nada a ninguém, vou acabar morrendo de fome e de cansaço? Não posso comer esses insultos. E esse miserável ainda finge que me ama. Petrúquio entrou nesse instante, trazendo-lhe um pouquinho de comida. Como estás passando, querida Cata? Aqui está o almocinho que eu mesmo preparei com o meu amor. Como não agradeces? Não mereço um obrigado? Ora, perdi meu tempo. E mandou que o criado levasse o prato. Vencida pela fome mais forte do que o ódio, Catarina suplicou-lhe. Deixe o prato aqui, por favor. Petrúquio ainda não estava satisfeito. Aqui nesta casa, temos o hábito de agradecer gentilezas. Muito obrigada. Come à vontade, meu amor, não tenhas pressa. Iremos depois à casa de teu pai, minha doçura, carregados de mantos de seda e outros lindos adornos. Para fingir melhor que pretendia mesmo dar presentes à mulher, mandou chamar uma costureira e uma chapeleira, às quais havia encomendado alguns serviços. E, antes que Catarina tivesse sequer chegado à metade da minguada refeição, Petrúquio devolveu o almoço ao criado. A chapeleira mostrou o primeiro chapéu encomendado. Petrúquio examinou e observou que era o chapéu mais feio que tinha visto em sua vida. Quero então este. É o que está na moda para as senhoras. Ah, este só quando ficares muito boazinha. Antes não. A comida, embora pouca, dera novo ânimo à fúria de Catarina. Fique o senhor sabendo que tenho direito de falar e vou falar. Não sou mais nenhuma criança. Já disse o que pensava sobre pessoas muito mais importantes. Tape os ouvidos se não quiser ouvir, porque agora... Mas Petrúquio, que não pretendia ouvir os desaforos da mulher, respondeu amavelmente. Tens toda a razão, meu bem. Este chapéu é um pavor. Ainda gosto mais de ti pelo teu bom gosto. Se gostas ou não gostas, pouco me importa. Gosto do chapéu e vou ficar com ele, ou não ficarei com nenhum outro. Ah, agora queres ver um vestido? Nossa Senhora, que monstruosidade! Isso nem é um vestido, parece mais um canhão enfeitado. A costureira desculpou-se. O senhor ordenou que eu fizesse de acordo com a moda. Vamos, Catarina. Somos forçados a ir à casa de teu pai com as nossas velhas roupas. Mandou arrear os cavalos, afirmando que chegariam à casa de Batista para o almoço, pois acrescentou que ainda eram 7 horas. O relógio marcava 2 horas, e Catarina teve a coragem de dizer-lhe a verdade. Acho que são 2 horas. Só chegaremos à casa de papai depois do jantar. A intenção de Petrúquio era fazê-la concordar com tudo que ele dissesse, mesmo os absurdos, e, como se dele dependesse o movimento do próprio sol, declarou. As horas são as que eu quiser. Aliás, não irei mais hoje, e quando for, será na hora que eu disser que é. Assim, por mais um dia,
Catarina viu-se forçada a praticar seu exercício de obediência total. Só depois que atingiu um grau, julgado tolerável, de submissão, puseram-se ambos a caminho da casa de Batista. Em plena viagem, Catarina teve a imprudência de afirmar que era o sol e não a lua, como ele dizia, que estava brilhando ao meio-dia. Retrucou-lhe o marido. Juro pelo filho de minha mãe que é a lua, ou qualquer outra estrela desde que eu assim o deseje. Será sempre o que eu disser. E fez menção de voltar, mas Catarina, que de fúria passara a ser obediente, pediu-lhe. Vamos prosseguir, por favor. Tanto faz que seja o sol, a lua, contanto que seja o que quiserdes. Repito que é a lua. Eu sei que é a lua. Diante disso, ele continuou a viagem. Um pouco adiante, pretendendo verificar se a boa vontade de Catarina ainda permanecia, cumprimentou um velho que encontraram na estrada como se fosse uma jovem. Bom dia, linda mocinha. E perguntou à esposa se já vira a moça mais bonita, de pele mais clara e faces tão rosadas. Fala também com a linda jovem, Cata. A submissa Catarina prontamente aqueceu e, dirigindo-se ao velho, perguntou. Onde moras, linda menina? Que felicidade para os seus pais terem como filho uma jovem tão encantadora. Que isso, Cata? Estás louca? Chamar de jovem encantadora a um ancião todo enrugado e trópego? Perdoe-me, venerável senhor. O sol ofuscou minha vista. Gentil senhora, meu nome é Vicêncio e vou visitar meu filho que mora em Pádua. Os três continuaram a viagem juntos, vindo o casal a saber que o velho era o pai de Lucêncio, noivo de Branca, filha mais moça de Batista, ao qual Petruco faz muitos elogios. Encontraram a casa de Batista repleta de convidados que comemoraram o casamento de Branca e Lucêncio. O sogro e pai deu-lhes as boas-vindas. Durante a festa, Lucêncio, marido de Branca, e Hortêncio, outro recém-casado, começaram a fazer brincadeiras sobre o temperamento irritado da mulher de Petruco, ao mesmo tempo que se mostravam muito contentes com a boa índole de suas escolhas. Petruco só levou os gracejos a sério quando o sogro, rindo-se, disse-lhes: Sinto muito, caro Petrúquio, mas acho que levaste a mais rebelde de todas. Pois eu digo que não. E para mostrar-lhes que não estou mentindo, proponho o seguinte. Cada um de nós mandará chamar sua mulher. Aquele cuja esposa vier mais depressa ganhará uma aposta. Os dois maridos concordaram depressa, propondo que apostassem 20 moedas de ouro. Petruco respondeu jovialmente que apostaria essa importância no seu falcão ou no seu cão de caça. Em Catarina apostaria 20 vezes mais. E assim a aposta foi levada para 100 moedas de ouro. Todos riram e disseram que seria de espantar caso Catarina não mandasse uma resposta muito pior. A mulher de Hortêncio, por sua vez, mandou dizer pelo criado que não estava para brincadeiras e que não iria. E ordenava que o marido fosse procurá-la. Cada vez pior. Não se passou muito tempo e, assombrado, Batista exclamava: Santa Mãe de Deus, aí vem Catarina. Aproximando-se do marido, ela perguntou suavemente: Que desejas? Onde está a tua irmã e a esposa de Hortêncio? Estão sentadas ao pé da lareira conversando. Vai buscá-las. E Catarina se retirou, sem discutir a ordem. Mas isso é um milagre? Não há dúvida. O que você espera deste milagre? Espero paz. Paz, amor, compreensão, tudo enfim que há de belo e duradouro no casamento. Satisfeito de ver a filha tão mudada, disse Batista: Muito bem, Petrúquio. Ganhaste a aposta e mais 20.000 coroas que de bom grado lhe acrescentarei ao dote, como se fosse casar outra filha. Catarina está tão mudada que parece outra pessoa. Petruco respondeu: Obrigado, mas não aceito, e agora lhes vou dar novas provas da boa índole de Catarina. Aí vem minha mulher, trazendo as outras recalcitrantes esposas. Catarina, esse chapéu não te fica bem, gostaria que o jogasse fora. Catarina obedeceu imediatamente. Que submissão idiota! Eu gostaria que a tua submissão fosse também idiota. Já me custasse 100 moedas de ouro. Catarina, acho que deves explicar a essas senhoras em que consiste a submissão da esposa. Para espanto de todos, a fúria regenerada discorreu com muita eloquência sobre o dever de obediência das esposas, e tornou-se de novo objeto de comentários de toda a cidade, não mais como a fúria, mas como a mais dócil de todas as mulheres.